o tema: os implacáveis. E tudo isso que nós iremos falar é no contexto da Igreja de Cristo. É no meio, nós iremos nos colocar diante de um espelho como igreja. E vamos ver se nós não estamos praticando algumas coisas que o Senhor odeia. E a sétima, a sua alma abomina. Então nós vamos nos colocar, se coloque diante de um espelho. Esse texto é o teu espelho. Se coloque diante dele para ver se você não está praticando coisas que não agradam a Deus. Porque tem coisas que o Senhor odeia. Agora, a sétima, a sua alma abomina. E nós não podemos praticar coisas que desagradam a Deus e nem que seja abominação diante do Senhor. É por isso que eu quero que vocês se coloquem como diante de um espelho, diante desse texto que iremos ver. Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. É por isso que nós temos que nos colocar diante de um espelho, porque a destruição virá de repente, repentinamente, sem que ninguém perceba. A sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham cura, sejam curados pelo Senhor. Aí vem 6 coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere mentiras. Essa é a sétima. E o que semeia contenda entre irmãos. Essa a sua alma abomina. Então nós não estamos aqui para falar da vida dos outros. Nós estamos aqui para nos colocar como diante de um espelho, para analisar a nossa própria vida. E quando o Senhor me deu essa mensagem aqui, eu achei dura demais. Porque há coisas aqui que é difícil de falar entre irmãos, mas acontece. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então aqui o texto está tratando de 4 tipos de pessoas. Está sendo relatado aqui dentro desse texto. Está falando a respeito dos desatentos, se nós formos a analisar o contexto. Está falando do desatento, do preguiçoso, do desvirtuado, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre os implacáveis. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu sou membro, você é membro, cada um de nós é membro da igreja do Senhor. É o corpo de Cristo. Porém, membros deste corpo de Cristo andam se contaminando com coisas que o Senhor odeia. Então nós precisamos tomar cuidado que alguns membros deste corpo que andam se contaminando possam se analisar nessa noite, fazer uma autoanálise, para que não seja destruído repentinamente sem que haja cura. O plano de Deus é para que haja cura e que haja remédio para a tua vida. Mas você precisa se colocar diante do Senhor com o coração puro, aberto para receber a palavra do Senhor. Aqui estão destacadas as 7 coisas, né? Minam o bom andamento da igreja de Cristo. É uma advertência que nós deveríamos observar no nosso cotidiano, diariamente. Os implacáveis são aqueles que não perdoam. Será que Deus está tendo prazer na minha vida, na tua vida? O teu modo de viver, Deus está se agradando? Vamos analisar. E aqui você se coloca diante de Deus, com o teu coração aberto, para ver se você não está praticando perversidade, maquinando mal, ou como diz aqui, o homem de Belial, se apressa, né? No início diz aqui, o homem de Belial é o homem vil, é o que anda com perversidade na sua boca. Muitas vezes nós falamos a respeito de Deus, proferimos as coisas de Deus, mas de vez em quando a nossa boca fala cada perversidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O primeiro que trata aqui no texto está no versículo 17. Diz assim, depois do 16, que diz: 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Então a primeira coisa, olhos altivos. Quem são esses olhos altivos?
No meio nós temos que analisar a nossa vida, no meio da igreja. Nós não estamos analisando pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos analisando a nossa própria vida. E quem são os olhos altivos? Aqueles olhos altivos são os presunçosos, os arrogantes. Aqueles que se acham, se sentem mais do que alguém. E uma coisa Deus tem colocado no meu coração na minha caminhada com o Senhor. E eu entendi uma coisa nesses meus 20 anos de caminhada com o Senhor. Apesar, eu tenho 42 anos. Nasci num lar evangélico. Que conheço o Senhor e pratico a palavra do Senhor fazem 20 anos. E eu tenho aprendido algumas coisas nessa caminhada com Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Todos nós somos iguais. E eu preparei um estudo, o que é a igreja e por que ela existe. E eu trato algumas coisas. E nós vemos ali que pela palavra de Deus, nós somos todos iguais. Jesus não morreu um pouquinho mais por mim porque sou pastor. Morreu a mesma coisa. E na obra de Deus, nós não podemos ser tolerantes com a arrogância, com os presunçosos. Nós não podemos ser tolerantes com isso, porque senão nós estamos contaminando o corpo de Cristo. Um de nós aqui que se acha melhor do que o outro está contaminando o corpo de Cristo. Seja eu ou seja você. E algumas coisas a gente pode ser notório para quem quiser ver. Não tem nenhum lugar especial aqui na igreja. Como muitas vezes a gente vê. Aqui no palco não tem nenhuma cadeira especial nem para mim nem para ninguém. Porque somos todos iguais. Esses dias de política, nós recebemos autoridades aqui. E aonde que as autoridades sentaram? Aonde quiseram sentar. Não foi conduzido a lugares especiais. Sabe por quê? Somos todos iguais. Na hora de falar, até que é fácil. Quero ver na hora de colocar em prática. Porque para Deus tanto faz o prefeito da cidade ou um mendigo de rua. Ele morreu para qualquer um dos dois. Quem quiser aceitar, ele aceita. Então nós precisamos tomar cuidado, porque esses olhos altivos não têm a vez no meio do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele é feito por membros. E lá em 1 Coríntios está tratando a respeito disso. E diz assim que se todo fosse olho, ou se todo fosse ouvido, onde estaria o corpo? Então o corpo ele é feito de muitos membros, todos importantes no corpo. Ele nos deu funções diferentes. A minha função no corpo de Cristo é diferente da tua, Wilson. Agora, a sua é diferente do outro e assim por diante. Não quer dizer que é menor ou maior. Nós não trabalhamos com hierarquia. O corpo todo é importante. Arranca uma unha para você ver. A sangue frio. Todo o teu corpo vai sofrer a dor. Não sei aqui quem já arrancou, eu já arranquei unha já. Como dói, como é dolorido. E quando encrava a unha, então, e vem, inflama, todo o corpo sofre. Por que não sofre só a unha? Porque todo o corpo sofre. Então, nós não podemos ser tolerantes com arrogantes no nosso meio. Porque senão todo o corpo sofre. Não é só a unha encravada que sofre. Não é só aquele membro. Aquele membro será destruído sem que haja cura. Porém, não é isso que nós queremos. Nós queremos que todo o corpo seja saudável. Desde a unha até a ponta do cabelo. Então nós precisamos querer que todo o corpo seja ajustado. Então no meio do corpo de Cristo não há lugar para presunçoso, não há lugar para arrogante, nariz empinado. Porque, coitado de você, eu sou melhor do que você. Não há lugar para isso no meio do corpo de Cristo. E é muitas vezes isso que nós vemos da divisão no corpo de Cristo. Dá problema no corpo de Cristo. Todos são igualmente importantes. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós, como corpo, vamos cuidar deste membro arrogante. Vamos trazer esse irmão do nosso lado. Irmão, você é importante sim, mas você não é mais importante do que o irmãozinho ali. Você não é mais importante do que aquele mendigo da rua. Você não é mais importante do que ninguém. Mas você é importante. Então nós precisamos cuidar desse membro. Não podemos querer ele fora do corpo. Mas nós precisamos tratar dele. E quem trata? Eu e você. Não é só minha tarefa cuidar do membro ferido. A tarefa é minha e é sua. Nós não podemos querer ele fora do corpo, não. Nós devemos tratá-lo. Devemos tratar para que haja cura. Porque senão haverá quebrantamento sem que haja cura. E quando não há cura para um dedo, se deixar uma inflamação na unha do pé, na unha encravada,
de repente ela inflama e de repente vira gangrena. E aí vai ter que, cortar do corpo. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer tratar. E nessa noite Deus está tratando comigo, contigo. É contigo que Deus está tratando. É comigo que Deus está tratando. Não é com quem não está aqui. Nessa noite, Deus está tratando contigo. Deus está tratando comigo. Então nós não devemos, só ficar, não, só quero ver, essa unha encravada, está encravada, mas ela vai ver, já que vê a gangrena, e aí vai cortar fora, aí eu quero ver. Não é isso, gente. Tem gente que fica esperando engrenar para daí, agora vai ter que cortar. Não é isso que nós devemos esperar. Nós devemos tratá-lo antes que chegue nesse ponto. Mas é meu dever e é seu dever fazer isso. Estamos fazendo? Ou será que nós estamos torcendo para que venha logo a gangrena, que fique preto e tenha que cortar? Vamos tomar cuidado, irmãos. Ninguém é descartável no corpo de Cristo. Não há membro descartável, não. Todos são de igual importância, mas não há nenhum mais importante. Porque diz que todos nós somos o corpo de Cristo. Agora, Cristo é o cabeça. E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a cabeça está dando ordem para o meu braço fazer isso. Então Jesus manda e nós obedecemos. E como é que ele manda? Está aqui, Tudo que ele manda está aqui, nada além daqui. Então nós precisamos tomar cuidado, porque essas coisas o Senhor odeia. Não deve ser praticado nem por mim e nem por você. Precisamos tomar cuidado. O arrogante não tem vez no corpo de Cristo, porque somos todos iguais. Agora, não é só falar, não. Tem que praticar. Não é só falar, não. Falar, até papagaio fala. Agora, praticar é que eu quero ver. Não é fácil de praticar isso. Mas nós temos nos mantido fiel à palavra do Senhor. E isso o Senhor odeia. E a língua mentirosa? Quem são? A língua mentirosa são os hipócritas. Em Lucas 12, Jesus está tratando e ele fala assim que não é para nós nos contaminar com o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Fala, mas não faz. Conhece, mas não pratica. Isso é fermento dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que contrariavam Jesus Cristo mesmo sabendo da verdade e levaram os escribas e fariseus, levaram repreensões severas, mas crucificaram a Jesus Cristo. Os hipócritas levam uma vida mentirosa, falam, mas não praticam. Dizem que são, mas não são. Por quê? O que vai dizer se somos ou não somos do Senhor, se somos obedientes ao Senhor, são as nossas práticas. Não é aquilo que dizemos, não. Não é aquilo que dizemos. Eu, há 5 anos atrás, eu era totalmente desconhecido aqui na cidade. Ninguém me conhecia. E de repente, as pessoas não acreditavam em mim. Por quê? Não me conheciam, passaram a conhecer e tinham assim, mas será que vai ficar? Será que não vai? Será que vai permanecer? Eu nunca tentei provar a verdade. A verdade não precisa ser provada, ela se prova, é o tempo responsável por isso. Mas o que a gente fala, a gente pratica. Não há lugar para hipocrisia no meio da igreja de Deus. Aqui dentro dizem, não, nós somos do Senhor. Agora, da porta para fora, só o Senhor, né? A nossa vida com Deus não é somente aqui dentro dessas 4 paredes, não. A nossa vida com Deus é de segunda a segunda. É no nosso trabalho. O Alves, ele, no início da conversão dele, chegou uma pessoa muito influente na vida dele falar mal de mim, não foi, Alves? E se ele não me conhecesse de andar junto comigo, você teria acreditado, provavelmente, não seria? E você não acreditou por quê? Porque andava comigo. E ele via que o que a pessoa falou não condizia com a verdade. Mas ele andava comigo no meu trabalho. Ele via como eu me portava no meu trabalho, ele convivia comigo diariamente no meu trabalho. Então, o evangelho nós vamos viver é de segunda a segunda, é no nosso trabalho, é com a nossa vizinhança, é com nossos familiares. Então, os hipócritas são aqueles que dizem que são, mas não são. Os escribas e fariseus diziam que era pelo Senhor, mas as suas práticas diziam ao contrário.
Como anda a tua prática do evangelho no dia a dia, de segunda a segunda? Como anda a tua prática? Será que você não está sendo hipócrita, dizendo que é do Senhor, mas não é? Cuidado, haverá quebrantamento sem que haja cura. Se você não deixar Deus te tratar, você vai se arrebentar, você vai se quebrar. E aí não há mais o que possa ser feito. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os hipócritas não têm lugar no reino de Deus. Jesus tratou como fermento dos fariseus, quer dizer, aquilo que contaminavam o meio, a igreja do Senhor. Então vamos tomar cuidado. Será que nós não estamos sendo hipócritas, dizendo que somos do Senhor, mas de fato não somos? Eu posso muito bem chegar a espalhar aqui nessa cidade. Ó, eu sou filho do Lula. Ou da Dilma. Filho do presidente, ué. Eu posso falar isso. Agora, Lula me reconhecer como filho é outra história. Se ele me reconhecesse, eu estava lá na Granja do Torto. Mas eu posso falar. Assim muitos, não, eu sou do Senhor. Mas será que ele te reconhece como filho? Será que as suas práticas dizem que você é filho? Será que do modo que você vive, você reflete que é filho do Senhor, que é filho de Deus? Então vamos tomar cuidado para não viver na hipocrisia. Porque tem muitos dizendo que são, mas não são, vivendo na hipocrisia. Não pode ser assim, meus irmãos. Assim haverá quebrantamento, que não haverá cura. Então precisamos tomar cuidado com isso. Agora, mãos que derramam sangue inocente. Quem são esses? São aqueles que não usam de misericórdia. E Jesus, certa vez, chegou um discípulo e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E ele já deu a resposta, porque essa era a lei. 7 vezes. Ele já disse assim, 7? Porque era a lei. Aí Jesus olhou para ele, falou assim, olha, eu não te digo 7, 70 vezes 7. Imagina o olho desse discípulo. 70 vezes 7, Senhor? 70 vezes 7. Agora, se nós fosse perguntar aqui, talvez muitos chegariam e dizeriam, pastor, quantas vezes meu irmão peca contra mim que eu lhe perdoe? Nós não usamos mais de misericórdia, irmãos. Errou contra mim? Fora! Pecou contra mim? Eu não perdoo. E aí nós chegamos diante de Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Agora, Mateus capítulo 6, versículo 14, onde está a oração do Pai Nosso, diz assim, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Nós precisamos usar de misericórdia na nossa caminhada com Cristo. Se o teu irmão pecar contra ti, não vire a cara contra ele, não. Vocês percebem que aqui nós não temos aquele período de oração antes do culto. Esse período antes do culto, a gente abre a igreja 7 horas. Para que esse período antes do culto seja para a comunhão dos irmãos. E muitas vezes eu vi pessoas chegando para o culto e desviando do outro. Ou fingindo que estava orando. Hipócrita. Dentro da igreja, porque não usa de misericórdia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não precisa você chegar para o teu irmão que pecou contra você e dizer assim, me perdoa porque você pecou contra mim. Não precisa você fazer isso. Mas dê a oportunidade dele se arrepender e pedir perdão para você. De que forma? Se o Júnior pecar contra mim, eu devo chegar e falar assim, Júnior, o que você fez para mim eu não gostei, mas eu te perdoo. Eu não devo chegar, Júnior, me perdoa porque você errou contra mim? Não, não. Eu devo chegar e falar para ele, meu irmão, ó, Júnior, eu não gostei do que você fez para mim, mas eu te perdoo. Aí se ele quiser pedir perdão, muito que bem, dê oportunidades. Se ele não quiser, ele Deus. Eu já liberei o perdão. E aí eu posso chegar diante de Deus, Senhor, me perdoa os meus, que eu perdoei o Júnior. Então parece uma coisa boba, mas não é. Implica em salvação, porque se você não tiver os pecados perdoados e o Senhor voltar, você vai para o inferno. Ou não é assim que a Bíblia ensina? Então nós precisamos ser misericordiosos, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Mas está aqui, ó, mãos que derramam sangue inocente, se apressam para descer a lenha no Júnior, porque ele pecou contra mim. O Júnior é tão importante quanto eu, e nós precisamos saber disso. Só que nós precisamos viver isso.
Não é só saber e não só falar. Nós precisamos viver. Então, mãos que derramam sangue inocente são aqueles que não usam de misericórdia. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz para perdoar os meus e os teus pecados. E eu não vou perdoar o teu erro, a tua falta, a tua culpa, eu não vou te perdoar? Estou praticando o que Deus odeia. Estou na prática daquilo que Deus odeia. Deus odeia isso, porque ele morreu na cruz por misericórdia dos meus e dos teus pecados, pois por misericórdia de nós. E aí eu estou praticando isso, será que Deus se agrada? Não, Deus odeia isso. Não é bom que nós tenhamos essa prática no nosso meio. Coração que maquinam projetos perversos. Versículo 18. Coração ou que trama os projetos iníquos. Quem que são esses? Os pervertidos. Proclamam o nome do Senhor, mas o coração é mau. A perversidade no coração. Estão procurando uma oportunidade de praticar a perversidade no meio do corpo de Cristo. Estão procurando meios para praticar a perversidade, por mais que professam o nome do Senhor. Isso o Senhor odeia. Ele se agrada de um coração puro, de um coração limpo, mas não que trama a perversidade. Que projeta no coração, quer dizer, o teu ser é perverso. Tem perversidade aí. E você precisa lutar contra ela. E a perversidade se revela no mais íntimo, não é em público, não. E muitas vezes ela se revela de forma que pode matar o teu irmão. Cuidado, porque isso pode ser contra você. De repente virá o quebrantamento sem que haja cura. Projeta no seu coração há projetos iníquos ou há perversidade. Isso não é bom que haja no teu coração. O teu coração tem que ser puro, o teu coração tem que ser limpo. Não pode ter uma segunda intenção por trás da tua atitude. Tem muita gente que é bom demais, mas ele faz aqui esperando receber aqui. Não pode ser assim. Faz uma coisa esperando recompensa. Não pode ser assim. Ou faz uma coisa com má intenção, com segundas intenções. Não pode acontecer isso. Nós precisamos ser puros de coração. A Bíblia diz assim, que nós precisamos ser como criança. Criança, porque dos tais é o reino dos céus. A criança não tem maldade no coração. Tem um coração puro. Se você brigar com ela aqui e agora, de repente você dá um doce e acabou a briga. Não guarda rancor. E muitas vezes nós guardamos rancor no nosso coração. É só capa de cristão. É só capa, o coração, a perversidade. Será que não há isso no teu coração? Será que não estava acontecendo isso no teu coração? Vamos tomar cuidado para que essas coisas que o Senhor odeia não prosperem no nosso meio. E quando nós ver alguém praticando isso, nós precisamos repreendê-lo. E se vocês me verem praticando isso, me repreendam. Eu não sou mais do que ninguém aqui. Eu sou igualzinho a vocês. Sou um membro do corpo de Cristo. E se vocês me verem praticando alguma coisa que é a perversidade, me repreendam. Vocês estão ganhando a minha alma. Nós não somos intocáveis. Somos igualzinho a cada um de vocês. Mas no meio do corpo de Cristo não há lugar para perversidade, para segundas intenções. Não há lugar. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com coração puro, tratar o nosso irmão com coração puro, com sinceridade, sem segundas intenções, sem uma cartinha na manga. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, nem mais e nem menos. E se eu não fizer alguma coisa porque eu não sei ou eu não tenho, eu não guardo uma cartinha na manga, não. Eu sou exatamente isso aqui. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu não guardo cartinha na manga. Eu falo tudo o que eu sei e sou tudo isso aqui mesmo. Nem mais e nem menos. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos confiar uns nos outros. Agora, se a pessoa te der sinal de desconfiança, repreenda. Não é errado você repreender o teu irmão porque errou, ou não foi digno de confiança, ou não foi digno da tua confiança. Repreenda. E se precisar, me chame. Porque nós precisamos ganhar essa pessoa, não perdê-la. Precisamos ganhar. E se nós não ganhar, nós perdemos, sabe para quem? Para o inimigo das nossas almas.
Aí que está o mal. Esse que é o ruim. Então nós precisamos ganhar as pessoas. Por mais que haja perversidade, ainda há tempo. Se não houve o quebrantamento sem que haja cura, ainda há remédio. Mas precisa ser tratado. Eu preciso tanto de tratamento quanto cada um de vocês. São perversos. O seu falar é perverso. Tem segundas intenções. Mente poluída. Então nós precisamos tratar dessas pessoas para que nós venhamos a ganhá-los e não perdê-los. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que nenhum se perca. O prazer do Senhor é que todos se salvem. Pés que se apressam para correr para o mal. Não fazem o bem e não buscam o bem. Duas coisas. Não fazem e não buscam. O que fazem? Correm para praticar o mal. Então, nós precisamos tomar cuidado para que os nossos pés não sejam aqueles portadores de maldade, ou de malícia, ou de coisa má. Vocês já perceberam uma coisa? Acontece qualquer coisa de ruim. Vamos pegar a cidade. Acontece alguma coisa de ruim. A notícia corre, parece rastrilho de pólvora. Acontece uma coisa boa. Nossa, eu nem sabia. É bom. Ninguém... As pessoas não se apressam para levar o bem. Tem prazer na desgraça dos outros. Parece que tem prazer que o outro se rebente, que se ferre. Pés que correm, que se apressam a correr para o mal. Para o bem, não. Se tem oportunidade de fazer o bem, não faz. Se tem oportunidade de falar bem, não fala. Agora, surge uma oportunidade de fazer o mal ou de falar o mal. Uma olhadinha em cada lado e pés que se apressam. Quer dizer, as coisas más vão rápido. Fazem depressa. Não pensa duas vezes. Isso o Senhor odeia. Nós precisamos fazer as coisas, pedir confirmação para Deus. O povo de Israel, ele não saía para a luta, o rei Davi, ele não saía para a luta sem pedir confirmação para Deus. Senhor, devemos subir contra os amalequitas ou não? Se o Senhor falasse não, ele não iria. Então nós precisamos, não precisa ter pressa para fazer as coisas. Agora, se tiver no teu alcance fazer o bem, faça. Agora, se tiver o mal, corrija, repreenda, ajude. Se você vê alguma perversidade, algum mal sendo tramado, intervenha. Você é membro de Cristo, membro do corpo de Cristo, para representá-lo nos momentos mais difíceis, muitas vezes. Nós precisamos tomar cuidado para que nossos pés não corram para a maldade. Que nós estejamos prontos para fazer o bem e não o mal. Muitos só têm prazer na desgraça dos outros. Fulano aconteceu isso, bem feito. Olha, eu não falei? Bem feito para fulano. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Não vamos só praticar isso, meus irmãos. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Romanos capítulo 12. Então não tem que os seus pés não se apressem para correr para o mal, mas e sim para o bem. Se puder derrubar um e pisar em cima para subir, derruba e sobe. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de Deus. Precisamos tomar cuidado. E muitas vezes, eu estou falando no contexto de igreja, muitas vezes, se puder derrubar o irmãozinho que está subindo, derruba e sobe ele. Ainda pisa na cabeça do irmão. Eu louvo a Deus que na minha caminhada com Deus, ninguém pode dizer que eu passei rasteira nele. Ninguém pode falar isso. Ajudei muitos, nunca passei rasteira em ninguém. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos ter pressa para o mal. A vontade de Deus se cumpre mais dias ou menos dias. A justiça também. Mais dias ou menos dias. Se você tem praticado coisas que o Senhor odeia, cuidado. É a repreensão de Deus para a tua vida. Para que não venha repentinamente sem que haja cura. Cuidado. A correção de Deus virá mais dias ou menos dias. Se corrija antes que não haja mais cura. Antes que não haja mais o que ser feito. Aí, testemunha falsa, que prefere mentiras. Quem são esses? São os fofoqueiros no meio da igreja. Como é que pode, gente? Testemunha falsa, que prefere a mentira, não prefere a verdade, prefere a mentira. A verdade é essa, mas se contar qualquer outra coisa, prefere acreditar em outra coisa e sair espalhando. Isso o Senhor odeia. E se tem uma coisa que eu não suporto no meio do povo que Deus confiou a mim, é a fofoca. Porque destrói a igreja.
destrói povo de Deus. Não há meio, aqui no nosso meio não há lugar para fofoca. Vocês sabem disso, não sabem? Eu detesto a fofoca, porque acaba com a igreja de Cristo. Destrói pessoas por quais o Senhor morreu. E a mentira, os fofoqueiros derrubam pessoas inocentes. Não há lugar no meio do corpo de Cristo para nenhum membro fofoqueiro. O Senhor odeia. O Senhor odeia essa prática. Mas é tão comum no meio da igreja. É tão comum. Precisei tratar muitas vezes a esse respeito. Graças a Deus que há um bom tempo não preciso mais tratar de ninguém. Graças a Deus por isso. Mas se surgir correção. Porque testemunha falsa que prefere a mentira, quer dizer, não tem prazer na verdade. Prefere a mentira. Destrói famílias. Destrói vidas por quem Jesus morreu. Então não pode ter lugar no meio do corpo de Cristo. O fofoqueiro não pode ter lugar, tem que ser corrigido. Também não pode ser banido. Tem que ser corrigido. E a correção nunca é com raiva ou rancor. A correção é sempre com amor. Eu não vi nenhuma vez Jesus corrigindo alguém na Bíblia. Eu nunca vi Jesus corrigindo alguém com raiva. E no momento em que Jesus fez com que pareceu que estava com raiva, foi quando ele usou chicote naqueles que estavam profanando o templo. Jesus não corrigiu com raiva, Jesus corrigiu com rigor. É diferente. Chicotada neles. Estão profanando o templo, chicotada neles. Então, fofoqueiro, não há lugar no corpo de Cristo. Tem que ser tratado, meu irmão. Se você é um fofoqueiro, se você é uma fofoqueira, tem que ser tratado. Não se recuse ao tratamento, porque senão Deus te trata. E se você não aceitar de uma forma, virá o quebrantamento sem que haja cura. Aí não tem mais o que fazer. Porque isso destrói vidas por quem Jesus morreu. A fofoca não pode ter lugar no meio do corpo de Cristo. Não pode ter lugar na igreja. Não pode ter lugar a fofoca. Os fofoqueiros destroem aqueles por quem Jesus morreu. Então nós precisamos tomar cuidado. E o Senhor odeia isso. Então 6 coisas o Senhor odeia. Agora, a 7ª, a sua alma abomina. E a 7ª é que semeia contenda entre os irmãos. Essa sua alma abomina. Semear contenda entre os irmãos. A alma do Senhor abomina. E muitas vezes nós vimos isto entre irmãos, entre o corpo de Cristo, um semeando contenda contra o outro. Você viu fulano? O quê? Você não sabe então? Você viu o que fez para mim? Não creio. Não acredito. Fez isso? Fez. Ai, se eu te pego. Nós precisamos tomar cuidado, gente. Porque isso, a sua alma abomina. Essas outras 6 coisas o Senhor odeia. É terrível. Não podemos aceitar, não. Mas a 7ª, a sua alma abomina. Semear contenda entre os irmãos. Aqui para nós, viu? Não fala nada, mas fulano e esse cara, pela madrugada. E eu vou fulano lá, e esse pela madrugada. Não, porque você viu o que fez para mim? Não, eu não quero falar nada, não, mas assim, não faça nome, não, viu? Mas falou isso de você também. Eu não te falei nada, não fala que fui eu. Não há essas coisas. Será que nós já não deparamos com esse tipo de pessoas? Essas coisas o Senhor abomina, sua alma abomina. Nós não podemos ser toleráveis ou tolerantes com essas coisas. Nós não podemos ser tolerantes, porque se o Senhor abomina, como que eu posso aceitar? Como que você pode aceitar? As coisas que Deus odeia, que Deus abomina e você aceita. Que Deus você serve? Como disse o Senhor, muitas vezes o Deus é o seu ventre. Como disse, só pensa em si. Não pensa nas coisas de Deus, não pensa na obra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Isso o Senhor abomina. Pessoas fofoqueiras, pessoas que semeiam contenda. Não vou falar nada para você, viu? Mas estão falando isso aqui de você, Mas não fala que fui eu. Parece bonzinho, parece amiguinho. Mas, o Senhor abomina isso. O Senhor abomina. Se vê o teu irmão falando do outro, chama para o irmão, o que está acontecendo? Não faz isso não, Será que é isso mesmo? E nós, às vezes, a pessoa vem e fala um monte de abobrinha e você dá aquela, nossa, mas é. Já começa a ficar, mas deixa eu pegar, aonde que tá? Deixa que eu vou.
acredita de primeira. E aí o outro não está nem sabendo, você está morrendo de raiva do outro. E o outro não está nem sabendo. Essas coisas o Senhor abomina, gente. Nós não podemos ser tolerantes com essas coisas. Nós somos o povo de Deus. Aqueles que fomos chamados para pregar a sua palavra, levar o seu evangelho. Não podemos ficar de conluio com esse tipo de coisas, com pessoas desse naipe aqui, ó. Porque o Senhor odeia, sua alma abomina. Então nós não podemos ser conivente em situações assim. Se o Senhor odeia, também eu. Se a sua alma abomina, também eu. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisas, esse tipo de prática. Será que não estamos praticando esse tipo de coisa, não? Será que nós não estamos caindo aqui nessa malha fina do Senhor? Praticando as coisas que o Senhor odeia, que a sua alma abomina? Não pense que foi em vão que o Senhor me deu essa palavra, não. Eu achei dura a palavra quando o Senhor me deu. Mas precisa ser tratado no meu e no teu coração. Essas coisas não podem ser toleráveis. Não podem ser toleráveis em nosso meio, gente. Nós somos o corpo de Cristo, o povo de Deus. E não podemos tolerar esse tipo de prática no nosso meio. Não podemos expulsá-los. Precisamos tratá-los. Não vamos pensar que precisamos sair metralhando os outros aí, ó. Ah, você está fazendo isso? Fora! Não, não é isso não. Se você vê o seu irmão praticando qualquer uma dessas coisas, corrija-o com amor, porém com rigor, mas com amor. Corrija o seu irmão, para que a alma dele seja ganha, não para que se perca. Então nós precisamos tomar cuidado. Será que nós não estamos enquadrados nessas 7 coisas? Será que não tem alguma coisa dessas 7 que eu estou praticando, que você está praticando, que o Senhor odeia e a sua alma abomina? Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Deus conhece o teu coração. Deus conhece nessa noite. E Ele sabe por que enviou essa palavra. Eu não venho aqui pregar o que eu quero. E eu não venho aqui corrigir pessoas individuais. O indivíduo trata olho no olho. Aqui é a correção de Deus. Porque se eu tiver alguma coisa para tratar com o Júnior, eu vou chamar ele em particular. Se eu tiver para tratar com o irmão da Ira, eu vou chamar ele em particular. Agora, se Deus enviou é para tratar contigo, deixe o Senhor tratar no seu coração. Será que você não está praticando algumas dessas 7 coisas que Deus odeia, que a sua alma abomina? Será que você não está praticando uma dessas coisas, não? Será que você não se enquadra aqui nessas coisas que o Senhor odeia, que a sua alma abomina? Deus conhece o teu coração. Deus conhece. Deixa o Senhor tratar de você nesta noite. Deixa o Senhor tratar no teu coração. Vamos nos colocar em pé nesse instante e faça um exame de consciência. Será que você não está precisando de um tratamento do Senhor em alguma área da tua vida? Será que você não está se enquadrando em algumas coisas dessas aqui? Faça o exame do teu coração nesse instante, diante do Senhor. Se coloca diante da palavra do Senhor e faça o exame para ver se você não está praticando coisas que Deus odeia, que a sua alma abomina. Vamos orar nesse instante.